A paz do Senhor, amados. Boa noite, povo abençoado de Deus. Eu gostaria de compartilhar aqui uma pregação com os irmãos. O tema dessa pregação é Jesus é Deus que veio trazer a salvação. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no texto de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz assim o apóstolo: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Podemos também ver em Lucas capítulo 19, 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Igreja, podemos perceber que um dos grandes desafios do cristão nos dias de hoje é não se desviar do fundamento bíblico da fé cristã, que afirma que Jesus é Deus e que veio ao mundo, morreu no lugar do homem, cumprindo assim a penalidade pelos pecados cometidos pelo ser humano. Ressuscitou e um dia voltará. Você crê nisso? Eu creio que um dia o nosso Senhor, Ele voltará. Esse desafio se apresenta ainda mais quando a fé cristã afirma que Jesus é o único que tem e que pode, através do seu ato sacrificial, conectar o homem a Deus. Ora, esses fundamentos da fé cristã foram dados pelo próprio Senhor, quando disse: eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 30. E também quando, respondendo ao seu discípulo Felipe, que lhe perguntou, pedindo para mostrar o Pai, e disse Jesus a Felipe: quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Evangelho de João, capítulo de número 14, versos 9 e 10. E como eu já disse em outra ocasião, Jesus, ao fazer sua declaração de missão, disse: porque o Filho do Homem também veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19, 10. Então, igreja, na minha percepção, o ensino de Jesus mais vai de encontro às falas dos dias de hoje, que apregoam a existência de várias verdades e caminhos para levar o homem a Deus. Porém, Jesus disse, lá no Evangelho de João, capítulo 14, de verso número 6, disse assim o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Notem que são palavras do próprio Jesus, e deixar de aceitá-las é alterar os seus ensinamentos. Não podemos alterar os ensinos do Senhor. E como disse o apóstolo Paulo, é ensinar um outro evangelho que não o de Jesus. Precisamos ter o cuidado para não darmos ouvidos a outros ensinamentos. Ouça o que Paulo diz sobre isso em Gálatas, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Paulo, ele fala: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim
porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o Evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um Evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Eu diria que nos dias atuais, em que as pessoas estão em busca de ajuda, da ajuda de Deus, para enfrentarem as lutas, elas podem cair no perigo de buscar outro evangelho, uma outra alternativa para se apoiarem, que não seja o de Jesus Cristo. E é o que mais tem por aí, meu irmão. É morte espiritual na certa. A advertência de Paulo foi categórico ao condenar qualquer um que pregasse um evangelho diferente do que foi recebido, chegando ao ponto de dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versos de número 8 e 9. Anátema quer dizer maldito, execrado, reprovado, amaldiçoado. Meu amado, igreja do Senhor, a centralidade do evangelho verdadeiro é inalterável, é centrado em Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, que oferece salvação pela graça, através da fé. Esse é o verdadeiro evangelho. O outro evangelho pode ser qualquer adição à graça de Deus, como legalismo, rituais, obras humanas ou filosofias que desviam do fundamento da fé cristã. Você está entendendo a importância de termos o discernimento bíblico para podermos nos colocarmos na direção certa e não cairmos em armadilhas que nos desviam da presença do Criador, levando o indivíduo a uma morte espiritual por falta de conhecimento. E com isso, amados, existe o risco do desvio, impulsionando a pessoa a abandonar a graça e aderir a novas doutrinas ou práticas que parecem boas, mas que desvalorizam a obra de Cristo. É um perigo real. Eu torno a dizer, é morte espiritual. Por isso, eu gostaria de destacar a importância do discernimento bíblico. Conhecer profundamente a Bíblia é a melhor ferramenta para discernir o que é verdade e o que não é. A palavra de Deus deve ser a base para avaliar qualquer pregação ou ensinamento. Devemos pôr em prática a ação necessária, amados. E o que seria isso, presbítero? Devemos ter cuidado com as filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, que se opõem ao Evangelho de Cristo, e fugir do sistema que impõe julgos e regras através da graça. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, a missão de Jesus foi clara, foi objetiva, foi direta, simples, transparente: resgatar os perdidos e trazer salvação à humanidade. Esse amor redentor é a essência do Evangelho eterno que nos alcança onde quer que estejamos. Hoje somos convidados a louvar
o Salvador por sua busca incansável por nós e a sermos instrumento em suas mãos, levando essa mensagem de esperança, de fé, de amor aos que ainda não o conhecem. Jesus te ama, meu irmão. Creia, receba essa palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versos 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que a morte espiritual neste contexto é a separação de Deus, que nos afasta dele, causando angústia, depressão, desespero e uma vida vazia, sem conexão com Deus. Morte espiritual. E a morte física? É o fim da vida eterna, fim da vida terrena, que a Bíblia também considera uma consequência do pecado, culminando no juízo de Deus para alguns na morte eterna ou segunda morte, que é a separação eterna da presença de Deus. E por que o pecado tem morte como salário? Simples. Ação justa. O salário é um pagamento pelo que se merece receber. A Bíblia ensina que o pecado, em sua essência, é uma desobediência aos mandamentos de Deus, como descrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qual seria a consequência natural? A separação de Deus, que o pecado leva a essa consequência de morte. Não se trata de um castigo arbitrário, mas do resultado direto e inevitável do afastamento da presença do Criador. Você está entendendo? Devemos fazer a escolha certa. Porém, irmãos, há esperança de vida eterna. A frase completa em Romanos 6:23 oferece também uma solução, se prestarmos atenção no texto. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, isso significa que mesmo com a consequência do pecado, Deus oferece um presente de vida eterna por meio de Jesus. Jesus, que veio para resgatar o homem da condenação. Essa palavra de Paulo garante aos servos de Deus que eles podem ter uma vida de esperança. Em João 6, versos 51, Jesus afirma diretamente: eu sou o pão da vida. Jesus se aprofundou dizendo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Aleluia! Diga glória a Deus. Irmãos, o sacrifício de Jesus é considerado o maior presente de Deus à humanidade. É uma expressão do seu amor que preenche as necessidades mais importantes da vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 28, Jesus disse que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Também podemos ver em 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 18 e 19,
onde afirma que o resgate para a salvação não foi pago com ouro ou prata, mas sim com sangue precioso de Cristo. Podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de número 5 e 6, onde ele declara que Cristo é o mediador entre Deus e os homens, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Esse entendimento é que a igreja precisa ter e levar para fora das quatro paredes, para essas pessoas que não conhecem o Evangelho, só conhecem Jesus de ouvir falar. Precisamos sair das quatro paredes, precisamos levar o Evangelho para fora da igreja, precisamos evangelizar mais, levar a palavra àquele que tem fome, àquele que tem sede do alimento espiritual, levar para fora das quatro paredes. Amados, a morte de Jesus é o sacrifício de valor infinito, por ser ele divino, que atua como mediador e religa a humanidade a Deus. Amados, o resgate tem o objetivo de libertar as pessoas da escravidão do pecado e da morte, oferecendo a elas vida eterna e redenção. Eu concluo esse sermão dizendo que, quando lemos o texto em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versos 15, percebemos claramente a frase: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que se segue inquestionável e que deve ser recebida com confiança, com alegria, com amor. A palavra é a mensagem do Evangelho, a salvação de Cristo para os pecadores. Este é o propósito de Jesus. Essa é a missão divina, o cerne do plano de Deus para a humanidade, que oferece esperança e transformação. Paulo, o autor, se inclui entre esses pecadores, afirmando que ele era o principal. Isso demonstra a humildade e a profunda consciência da própria pecaminosidade, reconhecendo que ninguém está isento da necessidade de salvação. Jesus te ama, meu irmão. Quer fazer morada em sua vida. Ele se entregou na cruz pela humanidade. Temos uma dívida com o Senhor Jesus por esse ato de amor. Creia na sua palavra, deixe ele fazer morada em sua vida, e você, meu amigo, minha amiga, verá o agir de Deus em sua vida, e tudo se fará novo. Creia, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com os irmãos. Amado Pai e Senhor das nossas vidas, obrigado, Senhor, pelas alturas de glória e pelo teu plano de salvação. Louvo o teu santo nome por eu ter me tornado seu filho, simplesmente por confiar na obra salvadora de Cristo no Calvário. Agradeço por teu maravilhoso plano, tão simples que até eu consigo entender. Em teu nome aceito plenamente esta verdade gloriosa. Capacita-me a ser uma testemunha digna do grande sacrifício redentor de Cristo por todo o mundo, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo em nome de Jesus. Amém e amém. Que essa palavra
meu amado, meu amigo, minha amiga, dê frutos no seu coração, que essa semente venha cair em terra boa, em terra fértil, aonde venha produzir a 100 por 1, a 100 por 1, venha dar frutos e que você possa ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Desejo a vocês uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Sérgio, estou na Igreja Evangélica Comunidade Vida, situada à estrada Rodrigues Caldas, 1221, Taquara, Jacarepaguá. Nossos cultos são pela manhã, de 9 às 10, Escola Bíblica Dominical, 10h30 ao meio-dia, culto da palavra, com adoração e louvor. Às terças-feiras, de 9 às 10h30, culto de oração. Venha estar conosco, venha nos visitar, traga sua família, traga um amigo. Você que não tem ainda uma igreja e tem vontade de conhecer e frequentar uma igreja, venha nos conhecer, você será muito bem recebido, será abraçado por todos nós. Eu também estou no YouTube, o meu canal é Pregações de Sérgio Elosta. Se quiser ver as minhas mensagens, é só clicar lá, compartilhar. Eu peço que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser também alcançadas pelo poder do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Amém.